Pois bem, página 111, vamos contextualizar, nós estamos no ano 1385. Vamos lembrar que nesse período ainda está acontecendo a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, ou seja, na interpretação católica, o reino de Deus lutando contra o reino de Deus. Isso é importante para vocês. Esse estudo de história da igreja te ajuda a interpretar a escatologia. Por que católicos, protestantes e reformados dizem que o diabo está preso, que nós já estamos vivendo um milênio? Tudo vem dessa interpretação católica que Constantino deu início ao reino de Deus. Então, é um reino de paz que, na verdade, estava organizado em muitas guerras. E um reino de paz que duraria 1000 anos, mas os 1000 anos já se acabaram. Olha, nós vamos estudar agora o ano 1385. Se esse reino começou com Constantino, ele começou no ano 312, quando ele se converteu, 313, ou 325, quando fez o concílio de Nicéia, né? Então, o reino de Deus já teria terminado há 60 anos. Isso é importante, porque vocês verão, os protestantes, como Lutero, ele diz que já estavam depois do milênio já. O milênio tinha acabado, o diabo teria sido solto e estavam vivendo a guerra de Gog e Magog de Apocalipse, capítulo 20, né? É uma escatologia horrível. Bom, mas esse século, além dessa guerra dos 100 anos, teve também a Grande Fome, que terminou no ano 1322, mas a Europa continua afetada. E a Peste Negra, que terminou em 1353, mas ela continuou se repetindo de 10 em 10 anos pelos 200 anos seguintes. Ou seja, pode dizer que nesse período a Europa está vivendo a Peste Negra. E aquela fome que foi um problema, né, que atingiu toda a Europa, nós veremos nesse período que existem guerras que os camponeses, ou revoltas, né, que os camponeses fazem. Porque os camponeses eram aquelas pessoas que precisavam pagar alto tributo aos reis, não? Precisavam pagar também tributo à Igreja Católica. E como a Igreja Católica estava em guerra, né, contra muçulmanos na Espanha e Portugal, né, estava em guerra contra os nórdicos para tentar exterminar com aqueles que ainda praticavam a religião celta, a religião pagã. Os católicos estão resolvendo isso com a guerra. Nós veremos que o ano de 1385 é considerado o fim da guerra. Considerado o fim da guerra, onde eles vão traçar um acordo. Bom, em tudo isso também os católicos estão divididos, né? Estão vivendo o cisma do Ocidente. Foi exatamente o tópico que nós estudamos, o cisma do Ocidente. Ele dura de 1378 até 1417. Nesse período que nós vamos estudar agora, 1385, a Igreja Católica tinha 2 papas, e eram assim, 2 papas eleitos pelos cardeais. Eram 2 papas oficiais. E eles se excomungavam, né? Eles se excomungavam. E vai chegar o período em que terão 3 papas. A partir de 1409, eles terão 3 papas. Eram cargos políticos, né? A Igreja Católica era cargo político eclesiástico, vou chamar assim. O último tópico que nós estudamos, bom, esse cisma do Ocidente, lembre-se, começou em 1378, tinha um papa que ficava em Avignon, na França, e outro ficava em Roma, tá bom? E com essa guerra dos 100 anos, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que os católicos perderam certo controle sobre a Inglaterra, porque o Papa era aliado de Roma, era aliado da França,
porque a França era a sede do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, o líder do reino de Deus aqui na Terra. Então, a confusão era generalizada. O último tópico que nós estudamos, 6 anos antes do que nós vamos estudar agora, nós vamos começar a estudar o ano 1385, em 1379, se destacava na Inglaterra John Wycliffe. John Wycliffe, ele era professor de Oxford, era um homem respeitadíssimo, até pelo rei da Inglaterra, ele representava o rei da Inglaterra, até em determinadas questões políticas, né? Que se tinha que levar uma argumentação do rei, quem é que levava? Era John Wycliffe. Ele era considerado o melhor professor de Oxford e também o representante do rei. John Wycliffe, por sua vez, ele era discípulo ou da mesma linha de Walter Lollardo, que nós estudamos também, que foi um anabatista que foi martirizado pela Igreja Católica lá no ano de 1322. E os discípulos desse pastor Walter Lollardo, que ficaram conhecidos como os Lollardos, eles estavam pregando pela Europa, e John Wycliffe, como eu falei para vocês, ele começou a primeira tradução da Bíblia completa para o inglês. Ele não conseguiu concluir em vida, mas veremos que um discípulo dele vai concluir. O Papa não conseguiu matar John Wycliffe em vida, o rei da Inglaterra não entregou, mas depois vai queimar os ossos dele e vai jogar as cinzas no rio, do ódio que eles tinham desses anabatistas. E a Bíblia que John Wycliffe começou a traduzir, deixou quase concluída, e um discípulo dele vai concluir, a Igreja Católica vai prender esses pregadores que usavam essa Bíblia, vai queimar os pregadores e vai também queimar as Bíblias. Você pensa, pode um cristão queimar a Bíblia? Bom, um cristão não queima a Bíblia nunca, mas é que o catolicismo não era cristianismo. Isso tem que ser repetido, irmãos, porque esse tema está enganando a Igreja de Jesus. Então, o período que nós estamos vivendo é esse. Bom, então, página 111 do nosso livro, o item 72, o fim da cruzada contra os nórdicos. Bom, essa cruzada contra os nórdicos, ela já vinha há quase 200 anos, há cerca de 200 anos, que eles vinham combatendo essa religião pagã através da guerra, né? De espada, matando, obrigando as pessoas a aceitarem o batismo católico. O propósito nós sabemos, eu sempre falo para vocês, o propósito era realmente que o paganismo, todo o paganismo se juntasse ao catolicismo, exatamente como eles fizeram com os africanos aqui no Brasil, exatamente como eles fizeram com os incas, astecas e maias. Tá bom? A Babilônia apocalíptica, ela é a líder de todo esse culto pagão. Ela é a líder de todo esse culto pagão. Bom, então esse ano de 1385, ele é um ano importante na história. Eu peguei um site até que eu recomendo a vocês, muito interessante de história, o site Aventuras na História, um site muito conceituado. Ele diz: em 1385, a guerra acabou em derrota moral para os cavaleiros. Os cavaleiros católicos, né? Quando o grão-duque Jogália da Lituânia casou-se com a rainha de Viges da Polônia, se convertendo ao catolicismo e unificando os reinos. Ou seja, agora não tem mais por que vocês guerrearem. E aí também acabavam os saques, acabava a forma de rendimento desses cavaleiros católicos, né? E veja como acontece a união, a aliança de paz, né? Olha, para acabar as guerras, você tem que aceitar o catolicismo, aceitar o batismo católico.
Lembre-se que isso aconteceu lá nos anos 800 com Carlos Magno. Carlos Magno, ele, a serviço do Papa, ele trabalhou para exterminar com o paganismo. Foram 30 anos de guerra lá em Carlos Magno. Na verdade, nós podemos dizer que essas guerras, elas estavam acontecendo há 585 anos. Que guerra contra o paganismo, ela começou mesmo com Carlos Magno. Ele que, com a ordem do Papa, decidiu obrigar os bárbaros a aceitar o batismo católico. Isso foi nos anos 800. Nós estamos no ano 1385. Quando você vai estudar história, esse historiador aqui, se você pegar esse link completo, você vai ver que os historiadores dizem que essa guerra realmente, essa guerra com documentos papais, ela começou em 1147. Eram 238 anos de guerra. E vocês sabem como eram as guerras dos bárbaros, né? Você pode pegar aqueles filmes dos vikings, né? Eles, se capturassem um católico, eles sacrificavam eles a Odin. E agora, esse pagão, a história comprova, ele vai receber o batismo católico e vai continuar praticando o paganismo. O que fazia com que essas religiões se combinassem? O segredo, eu falei para vocês, é o purgatório e a invocação ao mundo dos mortos. Os pagãos faziam isso e agora continuavam fazendo no catolicismo. Essa é a religião de Baal. Tá bom? Então, ele se converteu ao catolicismo. O historiador prossegue. Quando uma revolta nativista no Ordenstadt foi apoiada pelos lituanos, os cavaleiros declararam guerra aos países unificados em 1409. Foi um desastre. Acabaram trucidados na Batalha de Grunwald, um ano depois. A ordem perdeu suas possessões bálticas, principalmente para a Polônia-Lituânia, até os últimos e pequenos feudos monásticos, em 1583, após a Guerra da Livônia, quase 2 séculos após os últimos pagãos na Europa terem se inclinado à pia batismal. Ou seja, uma pausa aqui para explicar a vocês. Oficialmente, os pagãos abandonaram o paganismo porque o grão-duque, né, o rei, se converteu ao catolicismo. Mas a disputa por terra vai continuar. Os cavaleiros católicos continuaram lá. Olha, em 1409, eles vão fazer outras investidas, tá bom? Porque vai ter revoltas naquela região. Aí chamam o exército católico de novo. Então, essas guerras por território, agora por pagãos celtas que receberam o batismo católico e continuavam praticando o batismo católico e praticando a religião celta. Como é que você prova isso, mano? Você pode ver agora em 2018, o Papa Francisco, que é um jesuíta, era, né, um jesuíta, uma ordem que mais de um papa disse que tinha que exterminar porque era uma ordem satanista que praticava paganismo. O Papa Francisco esteve lá na Irlanda, uma região onde eles ainda praticam o paganismo, usam os símbolos celtas, tudo, e o Papa Francisco usou esses símbolos celtas abertamente. Ou seja, o catolicismo hoje está demonstrando o que eles sempre foram. Lá eles praticavam, né, os bispos e até o Papa participavam desses encontros da religião celta, as pessoas praticamente não ficavam sabendo. Hoje o mundo todo noticia. Quando foi ter essa reunião das famílias na Irlanda, em 2018, eu li uma reportagem que o repórter falava: será que o Papa vai usar os símbolos celtas? E aí eu continuei acompanhando e depois o repórter falou: não, o Papa usou abertamente os símbolos celtas. Ou seja, eles sempre praticaram paganismo e hoje não tem como ocultar, porque eles vão participar desses processos e eles paganismo com paganismo. É paganismo católico com paganismo celta.
E também outra prova, isso foi em 2018. Em 2023, eles se reuniram lá no Monte Sinai, em um culto, né, de um encontro de ecologia, porque se você olhar os encontros de ecologia, você vai ver sempre os símbolos celtas participando. Basta você ver também na última Olimpíada, que teve um problema lá, porque uma brasileira falou Jesus salva em sinais de Libras, né? Ou Jesus vive, eu não me lembro bem, mas eles até criticaram que não podia ter essa ação religiosa. Mas a abertura da Olimpíada estavam lá os símbolos pagãos e as divindades pagãs. Ou seja, só não pode falar de cristianismo. Na Olimpíada não pode falar de cristianismo. Não pode falar de Jesus, mas pode falar de paganismo. Bom, voltando ao ano de 2023, desculpe, novembro de 2023, você pode ver a Igreja Católica se reuniu com todos esses pagãos lá no Monte Sinai. Por que o Monte Sinai? E quando você vai ler as reportagens, foi no dia 13 de novembro, eu me lembro bem. Quando você vai ler a reportagem, eles subiram no Monte Sinai para fazer um culto, tá bom? De pedido de perdão à natureza, porque é um trabalho de ecologia. O que os celtas adoravam? O mesmo que Baal, o mesmo que a religião dos cananeus. Eles adoravam a natureza, a mãe terra, como eles chamam. Então, isso aí é sabido. Qualquer estudo sério de religião antiga, você vai verificar que eles cultuavam a natureza. Como os indígenas aqui do Brasil, eles cultuavam os espíritos da mata. Como a religião africana também. Como a religião dos incas, astecas, maias, eles cultuavam a natureza, o sol, a lua, a mata, a árvore, o rio, a água, a terra. Tudo que era natureza, eles cultuavam. Exatamente como os cananeus faziam. Eu considero inacreditável, mas a Igreja de Jesus está sendo enganada nesses últimos dias. Bom, eu já trabalho ensinando há quase 40 anos, e eu digo que eu não imaginava, na década de 80, né, estudando no seminário, no IBP, e depois dando aula, como será a apostasia dos últimos dias? Qual será a apostasia? Confesso que eu nunca imaginei que a Igreja de Jesus estaria chamando a igreja do culto aos mortos, que ela chamava de Babilônia apocalíptica. Eu nunca imaginei que a igreja de Jesus estaria se dizendo filha dela. Mas é isso que está acontecendo no nosso meio. Ou seja, uma apostasia tão bárbara que eu não consegui imaginar. E olha que na década de 80 eu já dava aula de escatologia. Mas eu não consegui imaginar que essa seria a apostasia. E que nós estamos vendo diante de nós, né? Bom, então ele diz que mais 200 anos, lá em 1583, ainda terão conflitos pela terra. Né? E ele conclui, olha, e 446 anos após o início das Cruzadas do Norte. E ele está falando lá de 1583, 446 após o início da Cruzada do Norte, porque ela teria começado oficialmente em 1147. Mas essas cruzadas, na verdade, começaram com Carlos Magno, lá nos anos 800. Então, vamos dizer, seriam 783 anos de guerra, matando bárbaro. Lá na época de Carlos Magno, eu contei para vocês, teve um rei bárbaro, que ele falou, bom, o que nós precisamos fazer, Carlos Magno, para acabar com essa guerra? Aceita o batismo católico. A história diz que ele falou assim, então tá bom, me joga aí nesse coisa, eu vou aceitar o batismo católico para acabar a guerra, porque não fazia sentido. Antes, os bárbaros violentos, eles faziam guerra para saquear povos, para conseguir alimento para eles. Mas uma guerra por religião, isso é só o catolicismo que faz, irmãos. Bom, os historiadores dizem, é só o cristianismo que faz. Porque nem o islamismo ele faz guerra por religião. Ele faz guerra para a conquista da terra, né? Para expandir o reino dele. Mas matar católico por ele ser católico,
matar judeu por ele ser judeu, matar anabatista por ele ser anabatista, os muçulmanos não faziam isso. Quando nós estudamos história de Israel, nós estudamos que os judeus, eles tinham liberdade no mundo islâmico. Eles tinham só que pagar um imposto. O católico tinha liberdade, no anabatista, todos eles. Eles só não podiam tentar converter o muçulmano, como fazem até hoje, né? Você vai para o Irã, se você se declarar cristão, evangélico, não, você pode até abrir uma Assembleia de Deus lá, se reunir você e só pessoas que viajaram contigo, vamos dizer, eu viajei com um grupo de pessoas para o Irã, fui morar lá. Vocês podem viver lá abertamente. O judeu, ele pode viver no Irã abertamente. Se você pesquisar, você vai encontrar. Existem judeus que vivem lá no Irã. Eles só não podem ter opinião política nem tentar converter um muçulmano. Se fizer isso, aí eles são mortos. De vez em quando tem cristãos sendo julgados porque eles tentaram converter um muçulmano. Então, essa guerra para obrigar a seguir, isso daí é coisa do catolicismo. Por isso que os historiadores, eles falam o seguinte, eles falam, é coisa do cristianismo. Então eles falam assim, ó, religiosamente falando, o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu, porque ele matava por religião. Lembre-se que quando nós estudamos, eu mostrei para vocês um historiador judeu, em que ele compara, Harari, o nome dele, em que ele compara a perseguição do Império Romano e a perseguição do cristianismo, como ele chama, na verdade, a perseguição do catolicismo. E eu me lembro bem as palavras que eu relatei para vocês. Ele diz, o Império Romano matou alguns milhares de cristãos nos 200 e poucos anos de perseguição, mas os cristãos mataram muito mais nos séculos que se seguiram. Os cristãos mataram até outros cristãos em quantidade muito maior do que o Império Romano. E eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo, esse judeu, infelizmente, ele está enganado. Porque não eram cristãos matando cristãos, era a Babilônia apocalíptica matando cristãos. E ela, para se fortalecer, essa cruzada contra os nórdicos, essa guerra santa contra os nórdicos, isso era para o fortalecimento dela. Porque se ela combate e extermina os nórdicos, ou faz com que eles se aliem ao catolicismo, então agora o catolicismo vai poder impor lá, olha, tem que exigir o batismo de recém-nascido de todos os que nascerem nessa região. Nós estudamos casos em que nós encontramos documentos de alguns reis bárbaros que se tornaram católicos. A mesma coisa entre os muçulmanos. Tem anabatistas vivendo em paz entre os muçulmanos. 1385, ainda faltam 100 anos, 107 anos, para os católicos expulsarem os últimos muçulmanos da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Nesse período agora, os anabatistas, no território onde os muçulmanos dominam, os anabatistas estão vivendo lá em paz. Quando os católicos tomarem, irmãos, um dos livros que eu tenho citado aqui é um livro que ele fala da Inquisição em Portugal e na Espanha. Que foi uma das inquisições mais violentas, porque a Inquisição no restante da Europa, ela está acontecendo há muitos séculos. Só que na Espanha, a Inquisição católica era limitada, porque tinha algumas cidades fortificadas que os muçulmanos não tomaram. Os católicos só tinham que pagar imposto para eles. Mas no campo, os cristãos anabatistas viviam em paz. Então, esse é o momento que nós estamos estudando, né? Bom, o historiador conclui, né? A ordem dos cavaleiros teutônicos existe ainda hoje, depois de abandonarem qualquer propósito militar, algo que só aconteceu em 1929.
Vocês vão ver no decorrer da história que alguns países da Europa, como a Espanha mesmo, vai ser um dos últimos países, a Inquisição Católica vai terminar, irmãos, só nos anos 1850. Até 1850 eles vão estar matando anabatistas. Bom, prosseguindo, vamos agora ao item 73 do material didático, estamos na página 111. Vamos estudar John Purvey, o discípulo, tá bom? De John Wycliffe. John Wycliffe, nós estudamos a história dele, ele iniciou a tradução da Bíblia, ok? Mas ele morreu em 1384. Não foi martirizado, porque, lembre-se, estamos durante a Guerra dos 100 Anos. Estamos durante a Guerra dos 100 Anos. Agora, em 1388, ou seja, 4 anos depois da morte de John Wycliffe, esse John Purvey, ele dá prosseguimento à obra de tradução e conclui a obra de tradução de John Wycliffe. É a primeira Bíblia traduzida para a língua inglesa, que isso fique bem claro, foi feito por um anabatista. E a Igreja Católica vai perseguir e queimar quem usar a Bíblia e também as Bíblias. Então, olha, 1388 da era cristã. John Purvey foi um anabatista que deu continuidade ao trabalho de tradução de John Wycliffe. Bom, eu procuro sempre fazer citações de historiadores diversos para vocês poderem ver que não é uma palavra que, por exemplo, eu estou falando que é uma novidade. Não, isso não é uma novidade. Por isso eu faço questão de colocar citações históricas para vocês. Bom, então, a citação aí diz: ao morrer em 1384, seu trabalho foi continuado por John Purvey e concluído em 1388. As cópias dessa Bíblia foram objetos de grandes queimas públicas nos anos de 1410 e 1413, mas pelo menos 170 delas ainda existem até hoje. Então, quando você vai estudar bibliologia, um dos pontos que você estuda é esse: a perseguição à Bíblia, né? E existe um livro escrito, ele não tem tradução para o português, o título é Roma e a Bíblia. Como a Igreja Católica perseguiu as traduções da Bíblia na história, né? Como a Igreja Católica fez de tudo, né, para que as Bíblias não fossem divulgadas e que o povo não recebesse a palavra de Deus. Só de falar isso era para o historiador secular, né, o agnóstico, o ateu, ele olhar e pensar: olha, até eu, lendo as palavras de Jesus, eu gosto das palavras de Jesus, mas por que os seguidores fariam isso? E se ele olhar para a história, ele vai encontrar diversas igrejas, inclusive uma igreja anabatista, como a igreja que John Wycliffe vivia, né, que ele servia, essa igreja trabalhando pela Bíblia e sendo morta, porque a Igreja Católica dizia que eles eram hereges e eram muito perigosos e tinham que ser mortos. Vamos considerar algo inaceitável, né? Tá bom? Bom, agora o item 74 do material didático: o rei da Zisca da Boêmia e os anabatistas picardes. Bom, Boêmia, essa região da atual Alemanha, ou da República Tcheca, ele pegava Boêmia, pegava República Tcheca, parte da Alemanha. Bom, essa região da Europa,
é uma região que vai se desenvolver muitos anabatistas. Porque nós veremos que teve reis dessa região que eles enfrentaram o Papa e falaram: nós não vamos matar nossos cidadãos, não faz sentido isso, não vamos matar nossos cidadãos. E se desenvolveu ali até um catolicismo que vai se opor ao catolicismo de Roma. Porque, como eu sempre falo para vocês, existe no catolicismo pessoas sinceras, mesmo lá com imagens de escultura, com purgatório, invocação ao mundo dos mortos, eles são sinceros. Então, eles acabam discordando do catolicismo de Roma. Bom, morrem enganados, né? Morrem enganados pensando que aquela ali é a verdadeira igreja de Jesus. Por isso que nós temos que combater, irmão. Nós não podemos ficar calados. Pregar o evangelho não significa só dizer que Jesus salva, cura e liberta, como o assembleiano normalmente faz. Significa também defender o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira igreja. E defender a verdadeira igreja significa você denunciar as falsas doutrinas. Porque as falsas doutrinas estão levando pessoas para o inferno. Bom, olha, então esse rei de Zisca vai ser um destaque nessa história. Bom, o ano que nós vamos estudar é 1394. Vamos agora, página 112 do nosso livro, que diz... Bom, primeiro eu coloco ali um historiador de uma obra escrita em 1469, que ele diz o seguinte: uma prova notável da antiguidade dos anabatistas ou batistas, tá bom? Uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se que a Assembleia de Deus é uma igreja batista. O que significa igreja batista? Igreja que só batiza adulto. Esse é o significado historicamente, tá bom? Existem igrejas que até hoje se chamam batistas. Batista independente, batista geral, batista reformado. Existe no Brasil uma igreja batista anabatista. Mas lembre-se que os anabatistas, na verdade, eles não gostavam de serem chamados anabatistas. Eles não concordavam com o nome rebatizadores. Eu utilizo esse nome para ficar bem claro, até porque eu tenho dito para vocês, existem igrejas Assembleia de Deus que estão recebendo católico, protestante, reformado, principalmente protestante e reformados, recebendo o batismo deles, um batismo de recém-nascido. A nossa declaração de fé, ela diz, não aceitamos, mas tem a Assembleia de Deus aceitando. Porque eles estão seguindo aquela lógica errada. Se nós saímos da Igreja Católica, se nós saímos do protestantismo, nós temos que aceitar o batismo deles. Só que nós não saímos deles. Essa é a questão. Tá bom? Então, eu coloquei aí, né? Uma prova notável da antiguidade dos anabatistas da Morávia é registrada aqui. Morávia. Então, guarde esse nome também. Você já deve ter ouvido, os moravianos. Não? A Morávia é uma região também dessa Boêmia, né? Da República Tcheca, Alemanha. E anabatistas pentecostais, nós estudaremos sobre anabatistas pentecostais que saem dessa região em cerca de 250, 300 anos, fugindo da perseguição. A fuga que está acontecendo desde Agostinho de Hipona, desde os anos 411, essa fuga continua. Então, esse historiador ele está registrando exatamente anabatista nessa região da Morávia, nesse período. Se você for estudar com católico, com protestante, ele vai dizer que isso aqui eram grupos problemáticos, heréticos, né? Porque rejeitar o batismo de recém-nascido para eles é herético. Mas hoje eles querem nos chamar de irmãos. Olha que incoerência. Não é cristianismo verdadeiro. Cristianismo verdadeiro tem critério, meu Deus. Você tem que ter critério, principalmente com doutrina. Você vai dizer que qualquer doutrina vale? Então, olha, estamos estudando 600 anos atrás, tá bom?
nesse período, para o católico e para o protestante, rejeitar o batismo de recém-nascido era heresia grave, eles matavam. Mas nos dias atuais, os protestantes e os católicos estão dizendo para a Assembleia de Deus, olha, vocês são nossos irmãos, pelo menos alguns dizem isso, né? Alguns descaradamente dizem que não. Oficialmente eles dizem que não. Mas alguns estão dizendo, vocês são nossos irmãos. E os católicos então falam, vocês são nossos filhos. O Papa Francisco mesmo, se você procurar na internet, você vai encontrar ele, antes de falecer, ele falou, né? Protestantes não são nossos irmãos, não existe igreja irmã, só existe uma igreja que é a católica. Todas são nossas filhas. Então, o Papa Francisco, quando esteve no Rio de Janeiro, entrou numa Assembleia de Deus. Por quê? Porque ele quer convencer a Assembleia de Deus, queria, né? Convencer a Assembleia de Deus que nós somos filhas da Igreja Católica. Isso não vai funcionar. Com os verdadeiros cristãos não vai funcionar. Né? Mas, infelizmente, tem alguns sendo enganados. Tá bom? Então, guarde esse nome, Boêmia. Tá bom? Então, ele fala de um homem chamado Johann Scheletta Constellacius. Ele escreveu uma carta da Boêmia em 10 de outubro de 1519 a Erasmo. Erasmo é um homem importante, Erasmo de Roterdã. Quando você vai estudar sobre o renascentismo, o grande filósofo, o grande pensador dessa época, secularmente falando, é Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele era professor de Lutero. E a Igreja Católica, ela define Erasmo de Roterdã como o homem que colocou o ovo que Lutero chocou. Tá bom? Porque diz que a reforma protestante começou com Erasmo de Roterdã. Mas Erasmo de Roterdã nunca foi luterano. Por quê? Porque dizia Lutero, você não pode matar, isso não é cristianismo. Olha, é um católico sincero. Ele falava, Lutero, cristão não mata, Lutero, não faz isso. Essa violência que você está defendendo, eu nunca vou participar contigo. Por isso que Erasmo de Roterdã, na verdade, ele nunca deixou o catolicismo. Ele nunca aderiu à reforma de Lutero, apesar de Lutero ser um aluno e discípulo dele, discípulos em termos ideológicos. Tá bom? Mas Erasmo de Roterdã, ele não aceita porque Lutero ele defendia a violência até contra os católicos. Eu vou mostrar texto a vocês que Lutero vai dizer, porque a Alemanha está querendo botar os católicos para fora, né, e tomar todas as terras, todos os bens católicos. E Lutero vai falar, olha, pode matar esses padres, pode usar a espada contra eles. Erasmo de Roterdã, não, Lutero, não faz isso, Lutero. Não. E Erasmo de Roterdã é um personagem que nós vamos estudar também, porque ele, uma das questões que ele debateu com Lutero, além da teoria da guerra justa, que ele condenava, Lutero apoiava, ele também debateu sobre o livre-arbítrio e a predestinação. Ele falava, Lutero, você não pode dizer que Deus determinou que o homem faça o mal. E o argumento que ele usava, ele falava, deixe Deus ser bom. Foi a expressão que Erasmo de Roterdã utilizou. Porque, claro, se Deus ordena o mal, ele é mal. E Lutero não tinha o que responder, né? Aí ele respondeu, deixe Deus ser Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus não pode fazer o mal. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, é impossível que Deus peque, é impossível que Deus erre, é impossível que Deus faça o mal. Então, esse Erasmo de Roterdã é importante também para você entender esse contexto histórico. Então, ele escreveu essa carta a Erasmo de Roterdã, afirmando que por 100 anos os Picardi, então veja, é outro nome dado aos anabatistas. Tá bom? Então, diz que os Picardes estavam mergulhando, batizando os crentes, e que eles rebatizaram e eram, portanto, anabatistas. Suas palavras são, os que chegam à sua seita devem ser mergulhados em água rebatizam. Tá bom? E ele tira isso de uma obra de 1469. Ele escreveu lá em 1519. Então, é uma citação importante para vocês verem como cada país
eles têm um nome, cada historiador tem um nome para esses grupos anabatistas. Mas você pode chamar todos eles de Assembleia de Deus, ou como outros nomes cristãos, né? Igreja Batista Independente, pode chamar eles de Assembleia de Deus, Igreja Batista Independente, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja do Nazareno. Nos Estados Unidos, Igreja de Deus, Igreja de Cristo. Na Europa, Igreja dos Irmãos, né? A Assembleia dos Irmãos. Existem diversas igrejas hoje cristãs no mundo. Você pode chamar eles por esse nome. Aqui eles estão chamando, né, de picardes. Ou seja, o historiador que escreve a Erasmo de Roterdã, eles diz que eles eram anabatistas. Quando um católico chegava lá e falava, o batismo de recém-nascido não tem valor. Para os católicos, eles rebatizavam, ou seja, eram anabatistas. E eles diziam, olha, nós não somos anabatistas, nós somos batistas, porque nós não estamos rebatizando, nós estamos batizando. Porque o batismo de recém-nascido não é batismo. Por isso que nós não rebatizamos. Esse aqui é o primeiro batismo que a pessoa está recebendo. E nós sabemos que no campo, fora das grandes cidades, fora da política, do governo, haviam mais cristãos anabatistas do que católicos. Porque as pessoas que estavam pregando o evangelho, esses lolados que estão andando pela Europa, pregando a mensagem que Walter Lollardo trouxe, né? Pregando a mensagem de John Wycliffe, que já morreu nesse período, mas e agora, com a Bíblia nas mãos, nas pessoas, poxa, poder ouvir as palavras de Jesus, os poucos que sabiam ler, né? Poder ler as palavras de Jesus, lembrando que alguns textos, principalmente na França, do Novo Testamento e dos Salmos, foi traduzido lá nos anos 1100 por Pedro Valdo, tinha esquecido o nome dele, que era um católico de boa condição financeira, se converteu na igreja anabatista, entregou todos os bens dele, falou, meu Deus, mas essa é a verdade, e, quer dizer, eles estão ocultando isso, então ele entregou todos os bens dele, vendeu tudo, deu metade para a esposa e para os filhos, e foi viver para pregar o evangelho e financiar pregadores do evangelho. E a Igreja Católica caçou, né, os pregadores que Pedro Valdo mandou por toda a Europa. E eu sempre repito, é o que o Apocalipse profetizou. É a Babilônia apocalíptica embriagada com o sangue dos santos. Isso não existe dúvida. Pois bem, eu cito aí também o historiador John Christian, que é uma obra publicada nos Estados Unidos em 1922, uma das obras mais respeitadas, em 2 volumes, que conta a história das igrejas que só batizavam adultos. Veja o que ele diz. Esses picartes valdenses, veja que alguns chamam de picarde, outros picartes, porque você vai pronunciar ou em alemão, ou em inglês, ou em francês, às vezes tem diferença de pronúncia, mas é o mesmo nome, né? Esses picartes valdenses estavam espalhados por toda a Holanda flamenga e na Alemanha. Né? A Holanda, lembre-se que Walter Lollardo ele era holandês. A Holanda era um dos países, assim, também considerados tolerantes, tanto com anabatistas quanto com judeus. Quando os judeus são expulsos da Espanha, muitos deles fogem para a Holanda e para a Inglaterra. Ok? Ele prossegue. Eles foram encontrados nos lugares onde os anabatistas floresceram. Ou seja, picartes, valdenses, anabatistas. É a mesma igreja. Sebastian Frank, pai da história moderna da Alemanha, que escreveu sobre a data de 1531, fora das crônicas dos picardes da Boêmia, em 1394, diz, olha, está lá em 1394, não? Os picardes da Boêmia são divididos em 2, ou alguns dizem 3 partes, os grandes, os pequenos, os muito pequenos, que mantêm todas as coisas com os anabatistas,
têm tudo em comum e não acreditam na presença real. O que significa ter tudo em comum? Essas igrejas viviam no campo, né? Viviam em perseguição. Eles, assim, ter bens, eles não podiam construir igreja. Não podia ter uma igreja lá. Naqueles vídeos que eu estou fazendo para vocês, a igreja em cada século, aquilo ali são 21 artigos que eu pretendo publicar em algum periódico, né? Vou enviar para algum periódico. Então, ali eu normalmente coloco uma igreja onde está escrita lá, valdense, paulicianos, novacianos, donatistas, montanistas e outros nomes, gazares. Não? Quando chegar nesse século XIII, não? Eu vou colocar alguns lá, picardes. Mas, na verdade, não existia uma igreja escrita picardes, anabatistas, gazares, não tinha. Eles não podiam nem ter nome. Então, por isso é que, por exemplo, se vocês não sabem, uma igreja também que é uma igreja que está no Brasil, é uma igreja anabatista, é a casa de oração. Por quê? Eles não podiam se identificar como igrejas. A casa de oração, ela é uma igreja que tem a mesma origem que a Assembleia de Deus. Porque eles não podiam se dizer igreja. Então, em muitos países, eles se chamavam casa de oração. A origem da casa de oração, nós vamos estudar. É a mesma origem de uma igreja na Europa, muito comum em Portugal, na Espanha, chamada Assembleia dos Irmãos. Ou seja, eram todas igrejas anabatistas que tinham que sobreviver assim, como casa de oração. Não podia se chamar de igreja. Não? E aqui, quando diz que eles não acreditavam na presença real, o que é a presença real? Quando você se reúne para celebrar a Santa Ceia, você sabe que aquele pão, ele é um símbolo, tá bom? Ele é um símbolo. Não acontece nenhum milagre quando as pessoas, quando o pastor ora por aquele pão, não acontece nenhum milagre. Okay? Ele é apenas um símbolo, assim como o vinho, ele é um símbolo. Mas os católicos, nesse período, né, eles vinham discutindo isso há muito tempo, e eles diziam, nesse período já era confirmado em concílio, foi em 1215, né, que eles aprovaram, em definitivo, a doutrina chamada transubstanciação, ou seja, a presença real, em que ocorre uma mudança quando você vai comer, quando o católico vai comer a hóstia, ele está, na verdade, comendo a carne de Cristo mesmo. Tanto que católico, ele pega a hóstia, ele coloca na boca, ele não mastiga. Pergunta para o padre por que ele diz para o católico não mastigar. Porque você pode machucar o corpo de Cristo. Isso assim, parece, poxa, não é verdade, não pode ser verdade. Mas acredite, é verdade. O católico, ele coloca a hóstia na boca e vai salivando para ele engolir. Então, e vamos considerar, Lutero também, ele não acreditava literalmente na transubstanciação. Mas na verdade, ele fez uma variação da doutrina chamada transubstanciação. Como é que foi essa variação? Lutero, ele dizia o seguinte, olha, a mudança ocorre, o pão se torna realmente em carne de Cristo. Só que os elementos não mudam. Ou seja, você continua sentindo o gosto de trigo. Mas o que está ali é o corpo de Cristo, literalmente. Ou seja, na verdade, o que Lutero vai fazer é uma explicação sobre por que o pão se transforma na carne de Cristo, mas quando o católico come esse pão, ele não sente gosto de carne, ele sente gosto de pão. Aí Lutero deu essa explicação. Não, é o seguinte, a transformação ocorre.
mas não ocorre a transformação do elemento. Então você continua sentindo o gosto de pão. Mas, na verdade, aquele ali é o corpo de Cristo. Então, já os anabatistas diziam que não. Não, os anabatistas diziam não, isso é um símbolo. Então, veja, isso aqui são documentos que estão correndo entre católicos, protestantes. Esse Sebastian Frank é um historiador protestante. Então, ele cita lá em 1394 como que esses anabatistas se comportavam. John Christian prossegue, olha. Ele conta muitas coisas adicionais a respeito desses anabatistas de 1394. Ele diz que os católicos romanos relataram coisas muito vergonhosas em relação a eles, mas que os historiadores boêmios dizem o contrário. Bom, o Papa mandava documento, tem que matar essas igrejas porque eles são perigosos, eles roubam, né, a verdadeira fé, eles negam doutrinas do catolicismo, em alguns casos, nós vimos um documento que eles dizem, dizem que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, que ela é pagã. John Wycliffe, eu mostrei para vocês, ele falava palavras pesadíssimas para os católicos, né, falando o Papa é um endemoniado, ele serve ao anticristo, e eu até justifiquei a vocês, eu falei assim, por que palavras tão pesadas? Imagina se você visse ovelhas da tua igreja sendo queimados pelo catolicismo, capturados, torturados, queimados. Como que você iria descrever aquela igreja? Você iria descrever com palavras pesadas. Então, por isso que John Wycliffe fazia isso, né? Bom, então, prosseguindo, isso aqui eu estou citando para vocês a história do rei, né, chamado Zisca, tá bom? Então, veja o que ele diz. Olha, Zisca, que viveu de 1360 a 1420, um rei boêmio, tentou exterminá-los, mas depois eles aumentaram muito até chegar a 80 mil. Eles eram um povo piedoso, infantil e sincero, e muitos deles sofreram por causa de sua fé. Esses anabatistas ainda estão vivos, escreve Frank na Boêmia. Seus pais tinham que viver nas florestas e cavernas. Eles se apoiaram mutuamente. A ceia do Senhor que eles realizaram em uma casa separada para esse fim. Eles não tinham regras de fé além da Bíblia. Eles não aceitaram interpretações dos pais, né? Ou seja, eles não aceitavam essa interpretação que a Igreja Católica aceitava, tá bom? Que a Igreja Católica determinava nos concílios. E aqui eu quero fazer um comentário com vocês. Acredito que todos os que estão estudando aqui, eles são da Assembleia de Deus. Pegue a declaração de fé da Assembleia de Deus. Pegue a declaração de fé da Assembleia de Deus e você vai encontrar aqui, infelizmente, olha, eu abri aqui, na página 220, o Credo Católico de Calcedônia. Esse credo católico não era para estar na nossa declaração de fé. Veja até que o que o historiador está contando aqui. Eles não aceitavam nenhum desses concílios católicos. Por quê? Esses concílios católicos eles determinavam a morte dos anabatistas. Todos eles têm heresia. Ó. Esse concílio de Calcedônia, tá bom? Ele defende a morte de Deus na cruz. Okay? Ele defende a morte de Deus na cruz. Por quê? Ele defende que Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus era uma só pessoa. E tudo que acontecia ao homem acontecia a Deus. Então, por isso é que católicos e protestantes e reformados, eles defendem que Deus morreu na cruz. Se você for encontrar um reformado aí na rua, alguém que não entende de doutrina, ele vai falar, não, mas não pregamos isso não. Mas ele está servindo numa seita que prega isso. Porque quem prega que Deus morreu na cruz, além de irracional, ele herege. Porque não tem como você pregar que o imortal morreu. Que o Criador da vida, aquele que a Bíblia diz que ele tem a vida em si mesmo. Você não pode dizer que ele morreu. Mas eles pregam. Eles pregam isso. Esse
credo aqui não era para estar na nossa declaração de fé. E outra coisa que ele prega também, eu estou lendo aqui, né? Que Maria é a portadora de Deus e mãe de Deus. Por isso eles chamavam Maria de Theotokos, mãe de Deus. Para você ter ideia, teve católico que não aceitou isso. Nestório foi um católico que ele abandonou o catolicismo romano porque ele não quis aceitar, nesse concílio, que Maria era mãe de Deus. E teve companheiros dele nessa história, teve que fugir. Fugiu para a Babilônia, fundou a Igreja Católica Babilônia, acredite, esse nome, nessa época ainda existia a cidade de Babilônia, né? Hoje está em ruínas, mas ele fundou uma igreja católica na Babilônia, que existe até hoje. É chamada de Igreja Católica Babilônica, ou Igreja Católica da Macedônia, desculpe, da Mesopotâmia. Não? Então, e teve companheiro dele que morreu a paulada porque não aceitou chamar Maria de mãe de Deus. E por que mataram os homens a paulada? Porque na organização do paganismo católico, os títulos de Semíramis tinham que vir para Maria. E quais eram os principais títulos de Semíramis? Nossa Senhora, Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Então, nesse concílio é que eles aprovaram e colocaram em definitivo: Maria é Mãe de Deus. Então, o católico sincero não aceita isso de jeito nenhum, né? Então, concluindo essa parte aqui que ele fala sobre a igreja anabatista, existem igrejas batistas até hoje, tá bom? Que ela fala assim, não, nós não temos confissão de fé. A Assembleia de Deus nunca, até hoje não tem, eles chamam de declaração de fé, né? Mas a Assembleia de Deus dizia, na minha época, né? Ela dizia, não, nossa confissão de fé é a Bíblia. Se você conversar com um batista geral, não é o batista reformado, esquece o batista reformado. O batista reformado é um movimento da maçonaria. Então, nós vamos estudar isso. Mas o batista geral, a Batista Geral, que é uma igreja que ela é um modelo de organização, você lembra da editora Juerp e tudo? A Igreja Batista sempre foi considerada um modelo de organização, né? Eles não têm confissão de fé, porque eles dizem a nossa confissão de fé é a Bíblia. A Assembleia de Deus dizia isso também. Recentemente resolveu organizar a sua declaração de fé, mas infelizmente eu tenho que falar abertamente, uma influência maligna, católica, protestante, reformada, está entre nós. E é melhor falar assim, para que no dia do tribunal de Cristo, já que a Bíblia diz que o pastor, e aí todo cristão, mas o pastor que cuida de almas, ele pode dar conta dessa alma chorando ou sorrindo, tá bom? Para que todos nós que estamos aqui com essa responsabilidade, todos nós estudando, nós temos essa responsabilidade de dizer a verdade. Olha, a verdade é essa aqui. Existia uma igreja simples, pequena, fugindo do catolicismo. As características dela eram essa: não batizava recém-nascido, não praticava invocação ao mundo dos mortos, não acreditava em purgatório, não tinha imagem de escultura, não seguia esses concílios de fé, servia o pão e o vinho como símbolos. Os católicos não podem participar do sangue, do vinho, digo, né, que é o símbolo do sangue, para ficar bem claro. Então, essas igrejas, elas são a origem da Assembleia de Deus. Ok? Bom, eu vi que chegaram mais pessoas. Bem-vindo, pastor Doraci, pastor Edmilson Nunes, pastor Araújo, bem-vindo, irmã Ruth, bem-vindo. Bom, irmãos, são 8h15 agora. Vamos dar aqueles 10 minutinhos de intervalo e já retornamos, tá ok? Ok, pastor. Ok. 10 minutos. Ok, pastor. Amém.